Interessante que ele, no próprio todo o Sermão do Monte, você vai ver lá, ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo que, eu porém vos digo, está lá, muitas coisas para a gente aprender, ok? Mas ele também é o Deus poderoso, e isso é uma declaração da natureza divina do Messias, o próprio Emanuel, que significa Deus conosco. Mas ele também é o Pai eterno. Jesus, quando pagou na cruz o preço pelo nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia, ele se tornou o Pai de todos aqueles que ressuscitam. Amém? E se nós um dia ressuscitarmos, Jesus vai ser nosso Pai. Acho que ele não vai ficar tão chateado. Ele é nosso irmão e é nosso Pai. Porque ele é o Pai da eternidade. Todos que vão para a eternidade passaram por Jesus. Têm que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? E por último, o príncipe da paz. Aquele que traz a paz em seu sentido mais completo, de saúde, de prosperidade e tranquilidade. O homem como indivíduo pode conhecer a sua paz. Está lá em Efésios. E um dia todo mundo o experimentará no coração essa paz. Jesus é quem traz e conquista a paz universal com a sua morte na cruz. Amém? Colossenses 1, 19 e 20 diz assim, podemos ler junto para você fingir que está acordado? Vamos lá? Diz assim, ó, pois foi que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. Gente, é muito mais do que só o pagamento dos nossos próprios pecados. Ele reconciliou toda a natureza ali. Parte dessas profecias se cumpriram já, quando Jesus morreu. Mas parte dessas profecias só irão se cumprir na volta de Jesus. Amém? É o já e o ainda não. E nós estamos vivendo esse momento do já conquistamos, mas do ainda não conquistaremos quando Jesus veio. Por isso nós vimos na outra semana que a natureza geme, e nós também gememos por isso. Amém? E aí, essa profecia acaba no versículo 7, dizendo, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Amém. Eu quero rapidamente, então, passar para o nosso último ponto. Como ter acesso a essa paz, então? A essa realidade. E eu queria começar com um lado negativo. Uma passagem bíblica muito complicada. E ela fala de alguém que talvez já esteja entre nós. O anticristo. Aquele que vai governar mundialmente. E é interessante que, 2 Tessalonicenses, 2 versículos só, 9 e 10, eu estou lendo aqui na NVT, né, Nova Versão Transformadora, diz assim, esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, ou que estão perecendo, conforme a NVI fala. Pois se recusaram, olha que interessante, pois recusaram a amar e aceitar a verdade que os poderia salvar, que a salvaria. Querido, se você está aqui hoje, você olha para tudo isso que a gente está mostrando aqui e fala, eu não creio que exista um Deus. Eu não creio que eu preciso seguir a Cristo. Eu acho que os meus dogmas, os meus valores são suficientes para me levar para a vida eterna. Cuidado, todos nós vamos para a vida eterna. Depende com quem nós vamos passar a eternidade. Por isso, o que nós precisamos fazer para acessar essa paz? Eu quero trazer 2 textos e com isso nós terminamos. O Evangelho de João, no seu início, fala assim, né? A gente leu isso, né? Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Porque a gente não quer. A gente não quer a realidade absoluta. A gente quer a nossa realidade, porque na nossa realidade nós somos reis. Nós somos deuses. Eu comando a minha história, eu faço o que eu quiser.
É legalzinho. Só que é uma história enganosa. Por isso, o texto segue falando: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador, deu-lhes o direito, ou deu-lhes o poder, deu o mandato para eles de serem filhos de Deus. Amém? Sei que já falei disso outras vezes e talvez você já tenha escutado. A gente costuma dizer: todos são filhos de Deus. Eu faria uma pequena correção. Todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus. Mas para ser da sua família, da família de Deus, ser filho de Deus, nós precisamos convidá-lo a entrar no nosso coração, na nossa casa. Amém? Por isso, Romanos, e esse é o último texto que a gente vai ler, Romanos 10, versículos 8 a 11, estou resumindo aqui, diz assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. E aí diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele crê, todo o que nele confia, jamais será envergonhado. Amém? Você tem dúvida de que Deus, se você abrir o seu coração para Ele, Ele vai te abandonar no meio do caminho, vai te fazer passar vergonha? Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que nós defendemos. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar.